Shalom, shalom. Aqui quem nos fala é a pastora Glaucia. E nesse dia nós venhamos poder falar para Deus que somos felizes, porque Ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Deus, mas sim Ele que nos escolheu, mas sim Ele amou primeiro nossas vidas, para nos dar uma vida abundante. E na manhã desse dia, você alegre o teu coração, a tua alma se alegre no Deus Todo-Poderoso, naquele que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque há um poder entre nós que opera, que neste dia Ele fala para ti, que concede vitória, e Ele se inclina para as tuas petições. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque o Senhor dos Exércitos está contigo, está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Entenda o que o Pai quer falar contigo neste dia. A palavra que Ele quer falar contigo está lá no livro de 2 Crônica, capítulo de número 20, versículo de número 10 ao versículo de número 17. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar fora da tua herança, que Deus fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgará? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá que estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, sai, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz, e o achareis ao vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai-vos parados, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou em rosto em terra em todo Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Eu sei, meus amados, que por vezes a guerra é constante, é inevitável, viu? Josafá estava como rei de Judá. Judá era uma cidade pequena, só que tem um Deus que zela pelos pequenos, que zela pelas coisas pequenas. Tem um Deus que fortalece os pequenos. E aquele povo ali, à vista dos inimigos que vinham contra eles, se junta os amonitas, se junta os moabitas,
se juntam os da montanha de Seir. Ou seja, é o grande batalhão, é um grande exército que vem agora contra o rei Josafá, que reinava sobre Judá. E a Bíblia fala que naquele momento Josafá estava temeroso, com medo, porque tinha uma grande multidão se levantando contra a vida dele. Mas ele não sabia que o Senhor estava naquela guerra. Só que é inevitável você temer, mas quando você entende que o Senhor está do teu lado conduzindo a tua história e que você sabe que você não está só nessa situação, as tuas forças serão renovadas. Eu venho aqui neste dia ser boca de Deus profética para a tua vida, para dizer: eu não sei a área que está se levantando contra a tua vida, mas Deus manda te dizer: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo, eu estou nessa guerra e eu te darei estratégia. E foi o que Josafá fez, amados. Ao invés dele se temer, ao invés dele se apavorar no meio daquela grande multidão, ao invés dele se retroceder àquela situação, entregar aos pontos, temer ao inimigo, ele confiou. E ele acreditou. Ele foi buscar abrigo em Deus. Salomão diz que torre forte é o nome do Senhor, e aquele que corre para ele estará seguro. E Josafá correu para os pés do Senhor. Eu sinto Deus para te dizer neste dia que a guerra pode até estar travada, mas quando você correr para ele, o Senhor te dará direção, estratégia, o Senhor te dará esconderijo, e o Senhor ainda te ensinará a como lutar. E a Bíblia diz que quando Josafá temeu ao Senhor, temeu aquela multidão, ele vai orar, e ele não ora só, viu? Ele junta o exército de Judá, ele se junta com aquela multidão e vai para os pés do Senhor para interceder e orar. E ele leva o povo para um novo lugar, eles levam o povo para o templo do Senhor, para o pátio novo. E no meio daquela guerra, o Senhor já estava promovendo coisas maravilhosas, estrondosas para Josafá e para aquele povo. E no meio da guerra, o Senhor faz você ter novas estratégias, porque no meio da guerra, Ele mostra e Ele abre os teus olhos espirituais para ver que essa guerra é uma promoção para te levar para um cumprimento maior. É uma promoção para te levar para o alargamento do céu. Através dessa guerra, existem guerras embrulhadas de presente no céu. Aqui eu me lembro do pequeno rei Davi, que através daquele gigante que se levantou contra o povo de Deus, oprimindo o povo de Deus 40 dias e 40 noites, o Senhor usa aquele pequeno Davi para exterminar aquele filisteu, aquele gigante Golias, e para a promoção do rei Davi, porque tem promoção que é embrulhada em situações adversas, mas essa situação é para te promover para um cumprimento novo, é para te promover para uma terra nova, é para te promover para os presentes celestial. E a Bíblia vai dizer que o rei Josafá com o povo começa a orar, começa a clamar e começam a buscar, e Josafá achou ainda pouco, e ele começa a cavar na oração, assim, se aquebrantar, se intimidar com o povo, e ele diz: ainda é pouco, vamos fazer um jejum, vamos
se dobrar, vamos colocar a cara no pó e vamos jejuar. E quando ele começa a entrar num propósito de jejuar, se você está sentindo que a guerra está intensa, começa a orar com a conjunção de jejum, porque a oração com jejum move cadeias, move o mundo espiritual, move a atmosfera contrária para vir a promoção do céu para a tua vida. Abre o jejum, amados. Faz alguma coisa para que Deus venha mover ao teu favor. Como Deus moveu pelo povo de Judá e pelo rei Josafá. Esse Deus é o mesmo. Assim como ele foi com Josafá, assim como ele foi com Davi, assim como ele foi com Esther, assim como ele foi com tantos da Bíblia, ele ainda continua o mesmo de hoje, de sempre e de eternamente. Então tem situações que quanto mais está extenso, nós temos que se dobrar na oração e no jejum. E a Bíblia diz que quando eles começam a jejuar, o povo com Josafá, ali começa a se espalhar. Ali o povo começa a vir, se agregar a Josafá, começa a se juntar ao rei Josafá. Ou seja, amados, todas as cidades vizinhas começam a vir trazendo o reforço do céu para Josafá, porque tem batalha espiritual que você precisará de alguém para te ajudar, mas tem batalha que Deus vai te ensinar a guerrear sem precisar de ninguém, mas tem situações que o Pai vai colocar as pessoas certas para entrar nessa batalha e te ajudar. E a Bíblia diz que Josafá começa a orar naquele local, naquele templo novo, naquele pátio novo, e ele começa a falar: Senhor, eu não tenho força, eu não sei como vou agir diante dessa situação, mas uma coisa nós temos a convicção, Pai, que confiamos em Ti, porque nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, amados, Josafá não estava colocando os olhos naquela multidão, naquela peleja, naquele problema, naqueles inimigos, mas sim olhando para o alto. Eleva os teus olhos para o alto, que é de lá que virá o teu socorro. Então Josafá, ele colocou os olhos para o alto, ele fixou os olhos para o alto, ele não fixou os olhos para a situação, para os inimigos, para o problema. Coloca os olhos no Senhor, que Ele te dará nova direção, nova visão. E a Bíblia diz que Ele diz: olha, mas tu julgará essa causa, tu entrará, Pai, nessa peleja. Olha a confiança desse homem no meio daquela grande multidão. Eu vim te dizer neste dia que confia no Senhor teu Deus, entrega o teu caminho a Ele, porque Ele irá destronar o inferno. E a Bíblia vai dizer que Josafá vai orar e fala: nós não temos força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E o Senhor entra na guerra e Ele toma o profeta Jaziel naquele dia, naquele pátio e naquele meio daquela congregação, e ele fala, e esse profeta vai dizer: dai ouvidos, ó Judá, e tu, ó Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Ou seja, havia um recado de Deus através do profeta, e hoje Deus está me mandando falar para ti, que sou profeta dele na terra, para te dar esse recado. Dá ouvido a palavra, dá ouvido o comando do céu, dá ouvido que Deus quer que você confie, coloque os olhos nele e que você venha acreditar, que você venha confiar através dessa situação, porque não adianta você confiar, mas não praticar. E neste dia o Pai está falando: pratica.
pratica o que eu falo com a tua vida, pratica e tenha atitude e ação para gerar uma reação do céu. O céu é regido através da reação que você reage na terra, e quando você reage, eu, o Senhor, reajo no céu. Blá blá surilebecai, baralaba surilebei. E a Bíblia diz que quando ele toma o profeta traz aquele recado para aquele povo falando: olha, dai ouvido, ó Judá, começa a acreditar no que o Senhor irá fazer. Então muitas das vezes o Senhor vai usar a boca dos seus profetas para dar uma direção. O profeta, ele vai trazer aquele recado para aquele povo dizendo: olha, não temas, parai, fica quietinho, porque Deus vai agir por a vida de vocês. Deus vai dar livramento, Deus vai dar a salvação nessa guerra. Blá blá surilebe canderelebai baralaba surilebecai. Sinta Deus aí neste dia, porque o céu está falando através da minha vida para te dizer: não tem mais, não se espante, não se assuste, porque por causa dessa grande multidão, por causa dessa situação, por causa desse gigante, por causa desses filisteus, por causa desses reis, porque eu estou no meio desta guerra. Assim como ele falou para Josafá: não tenha medo, Josafá, por causa dessa multidão que vem contra a tua vida, porque eu sou contigo para te livrar, porque essa guerra é minha. Eu não perco batalha, porque eu sou general de guerra. Eu vou na tua frente, eu sou o general, e amanhã eu já tenho um encontro marcado com aquela multidão. E a Bíblia diz que quando Josafá e a multidão que estava com Josafá começam a escutar isso, eles começam a adorar, eles se prostram em adoração. Sabe o que você vai fazer nesse dia de hoje? Você simplesmente vai adorar. A guerra está travada. Ah, pastora Glaucia, a guerra está travada. Então adora. Enquanto você adora, os alicerces é rompido. Enquanto você adora, a cadeia é destronada, os muros é derribado. Enquanto você louva e adora, o céu está trabalhando no mundo espiritual em teu favor. Blá blá surilebe cantar. Você não vai olhar para a crise financeira, para a porta fechada, para os levantes, para as calúnias, para a dificuldade do seu lar. Você não vai olhar para o casamento que está passando por uma crise, o teu casamento que está arruinado. Você não vai olhar para essa enfermidade que chegou batendo na tua porta, porque o segredo é adorar. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus fala que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e verdade. E sabe o que deu a vitória ao rei Josafá? Foi a adoração do rei Josafá com aquele povo. Blá blá surilebecai. E o Senhor deu a vitória através do rei Josafá e aquele povo de Judá, através do louvor e adoração, porque o louvor e adoração move o coração de Deus. O louvor e adoração é a chave, é a porta da vitória, para que você venha ser vencido no meio dessa peleja. Blá blá surilebecai. Porque a guerra estava vindo contra o rei Josafá e o povo de Judá, mas eles já estavam agradecendo, adorando, entoando louvores para o grande eu sou, para aquele que não perdeu a guerra. Então quando você louva e adora e coloca louvor na tua casa e quebranta o teu coração, o céu está movendo em teu favor, está tendo uma reação celestial para a tua vida. Fica com essa palavra, recebe o abraço do Senhor neste dia, recebe o abraço do Espírito Santo falando contigo hoje. Fica com Deus. Shalom, shalom.